Na teoria... Se você pegar as equações, até as equações de Einstein mesmo, se você trocar o sinal da massa, em vez de ser positivo, ser negativo, funciona do mesmo jeito. Que doideira. Só que a gente não vê massa. Na prática é. O que seria massa negativa? Né? Seria você pegar essa lata aqui e ela afastar uma da outra. Em vez de elas se aproximarem por causa da gravidade. Mas entendeu? o que acontece com a força eletromagnética, por exemplo? Essa é mais fácil de... Porque elas se afastam e se atraem. Não é que ela é mais fácil também, mas que são forças diferentes. É que talvez seja mais fácil de perceber. Exatamente. Porque como ela é uma força muito mais forte que a gravidade, então ela age em coisas que são menores, que estão no nosso dia a dia. Pequenos ímãs você já vê. Ímã e outras coisas, exatamente. A gravidade não, pra gente poder notar ela, tem que ser uma coisa muito grande. Então é nível de planeta, satélite, estrela, e aí começa a ficar um negócio muito complicado. Nesses aceleradores não se faz nada em relação à gravidade, ou se tenta fazer. Não, nos aceleradores de partícula, aí sim, né? É mesmo? Mas aí... estamos falando de... Só que aí você faz pro outro lado. Você faz pro lado da quântica daí. Também? Dá pra fazer as tem macro forças, e tem um micro. Isso, exatamente. As forças que atuam no macro, existem umas réplicas dela no micro. Mas são outras regras ou são as mesmas? Vamos ter um exemplo interessante. É assim, sabe o Homem-Formiga quando ele fica gigante? Não, mas aí, cara, você sabe que ele não existe, na verdade. Não, a gente tá falando sério mesmo? A gente tá falando de coisa séria. Você vem aqui com... Tu acabou com a minha infância. É um filme, cara. Aquilo é um ator que tá fazendo. Mas tudo bem. O Homem-Formiga, quando ele... Tá gigante e quando ele tá pequeno. O pequeno é a quântica, certo? Certo. O gigante é a gravitação. Tá. Na prática, um deveria conseguir dar a mão pro outro. Exatamente isso. Pensa que um bicho gigante, muito grande, tem que conseguir dar a mão pra um bicho minúsculo. Certo? A quântica é tudo que é muito, muito, muito pequeno. Mas não dá pra dar a mão. Então, é o que a gente não descobriu até hoje. Esse é o sonho da galera, entendeu? De correlacionar. Fazer... Quando você analisa essas coisas muito grandes no universo, onde a gravidade manda, você tem lá as forças, você tem lá todas as coisas. Quando você analisa as coisas muito pequenas, que é onde a quântica manda, você analisa ali várias coisas que você tem equivalência, que a gente chama, entre as coisas que acontecem muito pequenas e as coisas que acontecem muito grandes. Se tem equivalência, por isso que é o sonho do pessoal. Bem, se é igual o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui, então tem que ter alguma coisa que junte essas duas. Que é a teoria de tudo. Que é a teoria de tudo. Só que a gente não consegue encontrar esse ponto de juntar. A gente vê várias vezes falando que o Einstein, ele pecou, ele errou nisso, né, cara? Que ele em relação à teoria quântica, ele não acreditava. Foi a constante gravitacional, né? Que ele ele tinha falado groselha, mas ele acertou depois. É a constante gravitacional, não a teoria de tudo. Mas na linha do tempo, você tem Newton, que meio que estabelece primeiro. O Einstein faz o que com as teorias do Newton? O Einstein, é o seguinte, o Newton foi lá, a lei universal da gravitação. Mecânica clássica. Né, GMM dividido por D ao quadrado. O Newton chega nessa relação, ele mostra que a força da gravidade depende de duas massas e o inverso da distância ao quadrado. Isso é a equação clássica da gravitação de Newton. Se você aplica ela no sistema solar, ela funciona perfeitamente em tudo. Menos num lugar. Onde? Mercúrio. Por quê? Aí é que vem o Einstein. Começa a treta. Exatamente. Porque Mercúrio está muito perto do Sol? Mercúrio está muito perto do Sol. Mercúrio sofre umas variações. É horrível para morar, deve ser, né? Eu acho que... Pesado. Nossa. Ele sofre umas variações que durante muitos anos se pensou que tinha um planeta entre o Sol e Mercúrio. Vulcano. Era o nome do planeta. Vulcano. Era para ser Vulcano o planeta ali. Mediu e falaram, não é possível o que está acontecendo, isso deve ter alguma outra coisa influenciando. A gente não vai conseguir ver porque está muito perto do Sol, mas considera que tem um outro planeta ali. Muito bem. O Einstein, cara, ele nunca gostou desse negócio de força, entendeu? Por quê? Pô, como assim uma força, cara? Me explica esse negócio. Entendeu? Pô, uma força, um negócio que puxa. Esse negócio parece meio mágica, meio esquisito, né, e tal. Ele não se dava bem com isso aí. Aí ele foi estudar. E o Einstein criou uma outra definição para a gravidade. A definição do Einstein é que o corpo, ele gera o universo. Existe como se fosse a gente chama de um tecido, tá? Imagina que tem uma coisa ali que permeia o universo. Ele dá o nome daquilo lá do tecido do espaço-tempo. Tá. Um objeto, quando você coloca ele ali, ele deforma. Ele deforma.
E isso pro Einstein que foi a gravidade. Tá. Ele definiu a gravidade desse jeito, que é o quanto Você um tem um corpo... lençol, você coloca uma bola de metal, ele Isso. dá aquela deformada. Você coloca uma bola de gude, ela vai deformar um pouquinho. Colocou uma bola mais pesada de Isso futebol. aí. Mas isso é o conceito que a gente usa pra entender visualmente. Sim. Tá? Porque só é pra- muito mais complicado, viu, claro, pessoal? claro. Muito mais complicado. Analogias têm esse Isso. problema. Até um ponto a gente consegue ver legal. E aí, aquele corpo que é maior, que deforma, mais, tipo o Sol no sistema solar, os objetos ficam circulando ali, não caem, não saem para fora nem nada, ficam nesse equilíbrio. Isso aí foi a definição do Einstein. Quando ele definiu isso, e quando você pega a equação dele e aplica no sistema solar, ela funciona perfeitamente em todos os planetas, Menos. igual a de Newton. Mas ela funciona em Mercúrio. Ah, é? É. E assim, Mas qual é a sacada aqui? a sacada é, Mercúrio, cara, ele tá tão próximo do Sol que ele sofre Distorção, efeitos né? relativísticos. Que ele tem uma massa que não é tão pequena assim como eu, você e tal. Sei. E ele tá perto de um corpo extremamente massivo. É. Então ele vai ter esses efeitos de distorção temporal e tal. Assim, a grosso modo dizendo que nem o planeta do Interestelar, assim, mas muito grosso modo Isso. dizendo. E aí, quando você aplica a relatividade ali em Mercúrio, perfeito, cara. Bate. Então, é como se a relatividade, né, fosse uma generalização. Ela não joga Da teoria. fora o trabalho de Newton, ela Não, completa. Já, Mas ela- Isso é muito importante falar, cara. Jamais ela vai jogar fora o trabalho do Newton. É? Não. Do Kepler também, né? Nem do Kepler, nem de ninguém, cara. Porque isso aí, primeiro, que não existe esse negócio. O pessoal fala assim, não, cara, agora veio Einstein e acabou. Não, porque nós vivemos num mundo newtoniano, cara. É. Nós aqui estamos num mundo newtoniano. 99,999% das coisas que a gente faz serve a mecânica de Newton. Em alguns lugares excepcionais, como perto de um buraco negro, Mercúrio, aí você tem que aplicar a relatividade, é isso? Exatamente. Se você viajasse perto da velocidade da luz, aí não Isso. funciona. Cara, eu tô me sentindo Você muito tem um inteligente, sistema, a gente chama isso de sistemas relativísticos. Aí, até um certo ponto, Newton vai valendo. Chega um ponto que Newton para de valer e aí você substitui naquele ponto, a partir daquele ponto, pelas equações Ele da é um relatividade. complemento, entendeu? É. Vamos dizer assim, não é bem um complemento, mas assim, o que O pessoal serve fala que é uma generalização, né? o que serve do Einstein serve assim para eu, você e Júpiter, todos os outros corpos do universo. Sei. Mas não serve para um átomo, entendeu? É. É bizarro. E na época, todo esse trabalho do Einstein foi comprovado ou demorou um tempo para. Demorou 4 anos. 4 anos. Porque Era foi com só- eclipse aqui em Sobral, entendeu? E até hoje eles vão reforçando as provas da teoria Ah, É a da teoria relatividade geral. Né? mais colocada à prova que você pode É imaginar. mesmo? E em todos os testes até hoje ela passou bem. Então, por exemplo, satélite, ele tem que fazer uma correção relativística, porque é como se fosse a mesma situação de Mercúrio com o Sol, é o satélite com a Terra. Tem O uma satélite distorção. ele é uma massinha, perto de um objeto é uma maçona que é a Terra. Então tem uma distorção. Você corrige como? Se Relatividade. tivesse a relatividade, você tava precisando do teu GPS ia ser 5 km, entendeu? sério? Ia ser horrível. Então aí você vai provando. Você prova ela em buraco negro, você prova ela em coisas próximas da Terra, tipo satélite, Mercúrio, prova ela do outro lado do universo, com buracos negros, com pulsares, com vários outros tipos de A objetos. ideia do buraco negro, o Einstein já meio que imaginou que existiria pelos Pelas equações. sim. cálculos, é? Ele imaginou, só que ele não chamava, o pessoal chamava na época de estrela negra, né? Ah, é? Aí não foi só o Einstein, porque aí o Einstein fez uma coisa. E aí na verdade, né, uma outra coisa também, né? Naquele momento da história, tinham várias pessoas trabalhando naquilo ali, tá? Tanto que o Tinham várias- trabalho da relatividade de Einstein veio do Maxwell, uma parte, né? Que ele, veio uma ele parte do derivou. Maxwell, veio uma O parte Maxwell de tava outros fazendo o quê? caras. É e eletromagnetismo. Tá. E aí, tem um cara muito importante nessa história toda, que é o Schwarzschild, entendeu? Esse Schwarzschild, ele calcula, é ele, na verdade, porque aí o Einstein bolou todas as equações, a gente chama equações de campo da relatividade. Publicou, tá ali, foi ele que Como fez que ele faz tudo essa mais. parada? Cara, É tudo da cabeça. O cara É muita treta, cara. Como que é esse É muita parada? treta. São experimentos mentais que a gente fala, que isso diz que ele era muito bom, era nisso, cara. É. Fazer experimentos mentais. Toda essa abstração, pra ele isso era tranquilo. Ele cara. pensava no conceito, desenvolvia o conceito e depois ele fazia parte da álgebra e tudo mais e transformava aquilo em equação. Só que o mais difícil na cabeça dele é, eu preciso montar o cenário.
Entendi. Entendeu? E ele tinha os conceitos muito bem colocados na cabeça dele. Tanto que o Einstein era o rei de fazer analogia com trem, né? Ele adorava fazer analogia com trem. Porque ele ficava pensando, né? Era o que tinha lá onde ele morava, né? né? Na Suíça lá, ele ficava pensando, o trem tá passando ali na minha janela, isso o cara joga a bolinha, isso outro aponta uma luz, e ele ia imaginando tudo aquilo, bolou tudo. Aí então as equações dele estão prontas. Certo. O que nós vamos fazer com essas equações? Vamos aplicar. Aí aparece uma galera para usar as equações dele. Então teve o Friedman, que é um cara muito famoso, teve os russos lá também que usaram muito a equação dele, e teve esse cara que foi o Schwarzschild, que é um cara muito famoso dentro desse contexto todo da relatividade. O que ele faz? Cara, ele começa a imaginar o seguinte, poxa, com essas equações aqui, a gente consegue aplicar... O Friedman primeiro foi um cara que começou a aplicar isso no lance do início do universo. Big Bang e tal. Foi o Friedman, foi esse cara muito famoso nessa parte aí.